E aí, uma coisa que chama muita atenção, né, que eu estava lendo sobre o inimigo de Deus, né? E o inimigo de Deus não é o diabo. Muita gente acha que o inimigo de Deus é o diabo, né? É um pouco até do senso comum, né? O que a gente vê nos filmes. Quem que é o vilão? É o diabo. Quem que é do bem? Não sei lá. Geralmente é isso, né? Mas na verdade, o inimigo de Deus não é o diabo, né? E aqui você começa a entender que tem uma parada muito forte no dinheiro, que é o Deus do dinheiro, né? O grande inimigo de Deus. Cara, eu vou ler um versículo que eu acho interessante, e aí eu quero que você me fale um pouquinho sobre o grande inimigo de Deus. Tá. E o porquê é o dinheiro, né? De fato, mamon, né? Assim, olha só, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, tá? E aí, tem algum outro versículo que fala um pouco sobre, de fato, não deixar o dinheiro te escravizar, né? Sobre o problema, na verdade, ser, não sei direito como está escrito, mas sobre o problema ser você ser um escravo do dinheiro, né? E não o contrário, né? E eu vejo que grandes empresários fazem o contrário. Grandes empresários fazem o dinheiro ser o seu escravo, né? Porque tem uma frase bacana que diz que o dinheiro ele é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. E, cara, você escolhe, né, muitas vezes, né, quem você quer ser nessa brincadeira. E muitas vezes a gente escolhe conscientemente ser escravo do dinheiro através das decisões erradas que a gente toma ao tentar antecipar muito do que a gente poderia viver no futuro para hoje. A gente vira escravo do dinheiro e aí ele passa a nos governar. E a gente descobre que o inimigo de Deus é Mamon, né, o Deus do dinheiro. O que é exatamente esse inimigo de Deus? Putz, será que na verdade o grande entendimento que deveria existir sobre se ganhar dinheiro, ser errado ou não deveria passar por apenas entender que ganhar dinheiro não é errado, pelo contrário, é incrível, e o que é ruim de fato é o amor ao dinheiro? Eu vou responder isso em dois níveis, no nível teológico e no nível psicológico, tá bom? No nível teológico, essa palavra mamon, a gente chama em teologia de rapax legomenon. É uma palavra que só aparece uma vez na Bíblia. E é um mistério quem que é esse mamon, porque nós não encontramos no panteão de nenhuma religião o mamon. E até em muitas traduções nem fala mamon. Fala o dinheiro, O senhor do... Exatamente, o dinheiro e tudo. Nós não sabemos. Então a resposta, não sei. Que a arqueologia, a gente trabalha com fragmentos de história. Nós estamos com uma cidade aqui atrás, que ela foi construída e reconstruída quase 40 vezes. Ficaram fragmentos de história. Exatamente. E às vezes nós somos surpreendidos com a descoberta de algo que nós não sabíamos. Como é que é o Dagon, por exemplo, o famoso deus dos filisteus, nenhuma estátua dele foi encontrada até hoje. Então o Mamon, a gente não sabe se é apenas uma alcunha para o dinheiro que Jesus usou em aramaico, se era uma divindade, mas você já foi ao ponto, quando você falou teologicamente. Teologicamente, qualquer coisa, não só o dinheiro, que eu coloque no lugar de Deus ou em pé de igualdade de Deus vai se tornar uma maldição. Vai ser um inimigo de Deus e eu vou ser aliado desse inimigo de Deus. Não precisa ser só o dinheiro, não. A religião. Se eu colocar a religião em pé de igualdade com Deus, ou do lado de Deus... A religião, você quer dizer a instituição. É a instituição, tá certo? A instituição. Mesmo uma bênção de Deus. Eu vou colocar para vocês uma situação do Antigo Testamento que era uma bênção tão grande quanto o dinheiro. Porque também vocês sabem que a materialização da riqueza não é só aquele papel moeda. Tem dividendos, tem ganhos. Se for só o dinheiro do banco, tem gente às vezes que não tem tanto dinheiro aplicado no banco e está mais rico do que você. Porque ele investiu com terras, com casas, com outra coisa, em criptomoeda, qualquer coisa parecida. Na época de Abraão, era ter filhos. E Abraão não tinha filho. O desespero de um patriarca sem filho, gente, era terrível, terrível, terrível. Você estar em Nova York sem um cartão de crédito. Você entendeu? Não tinha. Aí Deus deu Isaac para ele. Abraão ficou tão feliz com Isaac, que ele pegou Isaac e colocou Isaac do lado de Deus. Daqui a pouquinho ele começou a colocar Isaac no lugar de Deus. Deus pediu. Isaac se tornou um inimigo de Deus e Abraão aliado desse inimigo de Deus. Deus virou para Abraão um dia: dá ele para mim. Eu quero Isaac de volta. Vai matar a criança. E psicologicamente, agora estou indo para o plano psicológico, ele matou Isaac. Antes até de você ir para o outro lado, abrindo um parênteses, o desespero dele criou o Ismael. Criou o Ismael, exatamente. Trouxe o Ismael, que hoje nós estamos num bairro aqui, são os descendentes de Ismael, que estão odiando os descendentes de Isaac do outro lado lá. Nós estamos justamente aqui vendo Isaac e Ismael brigando até hoje. Agora, ele matou Isaac, na verdade.
Uma vez que eu falei isso, ele não, a Bíblia fala que ele não matou, matou, porque psicologicamente dentro dele, ele obedeceu a Deus. Isso vale para o dinheiro também. Isso vale para o dinheiro. E para as riquezas, e para os dons, eu não posso colocar nada acima de Deus. E sabe por que Deus faz isso? É porque Deus sabe que o dia que eu colocar algo no lugar de Deus, aquele algo vai ser ruim para a pessoa. É você que tem o carro ou é o carro que tem você? Você está entendendo? É você que tem o celular ou o celular que tem você? Porque às vezes eu tenho o celular, mas ele tem um controle tão grande sobre mim que eu já não converso com a minha esposa mais, porque eu estou só assim. Eu conheço empresários, eu viajo num espectro muito distinto de relacionamento, porque eu já preguei a Bíblia, e não é coisa que eu estou falando de 10, 15, 20 anos atrás, não, de realidades recentes. Realidades recentes, elas convivem junto comigo esse paradoxo. Eu já preguei em casa que eu estava falando assim com o chão batido e galinha passando no meu pé. Já fiquei com beduíno no deserto, aqui da Jordânia e do Sudão, comendo com beduíno com a mão no meio do deserto na barraquinha dele. E também já estive em situação de ficar hospedado aqui no King David, que é um dos melhores hotéis aqui, ficar hospedado num grande hotel de Paris. Já preguei para um rei me assistindo na Nigéria. Um rei, um monarca. Então eu vou do 0 a 80 no nível social financeiro muito grande. Mas olha que interessante, quando eu coloco na internet uma foto que eu estou numa casa de uma pessoa pobrezinha, porque a gente que tem uma vida midiática, você sabe disso, às vezes você tem que colocar um pouquinho, eu aprendi isso com minha esposa, Rodrigo, tem que colocar, porque o pessoal quer, eles querem saber que eu estou com vocês aqui e tudo mais. Ah, beleza, tal. O dia que eu prego, que eu estou numa ilha de um amigo e tudo mais, estou aqui, como eu falei, com um ator, uma atriz de TV, com os atores, a atriz tá, quero ver que dia que você vai para a favela. Você está entendendo? Então tem uma autocomiseração das pessoas que as travam. E aqui que vem o meu fechamento dessa resposta do ponto de vista psicológico. Nós temos 3 tipos de traumas que nós carregamos. E as crenças autolimitantes estão nesses traumas. Haverá traumas que você vai curar. Romper. Haverá traumas que você vai aprender a conviver com eles, vai dominar. Sabe, aquele negócio, síndrome do pânico, eu continuo tendo, eu nunca tive, graças a Deus, mas quem tem assim, eu continuo tendo a mão formigando quando eu vou pegar com o carro, mas eu consigo, ou à base de remédio, ou de autoconsciência, eu dirigir o carro, mas a mão formiga toda hora que eu pego o volante. Você convive com ele, não curou, mas você está sustentando. E haverá traumas que, infelizmente, por causa daquele que eu falei, nós vivemos num mundo injusto, você não vai superar. E o milagre de Deus é conseguir nos salvar mesmo com os traumas que nós não conseguimos superar. Aí eu vou falar uma coisa que parece ser um contraditório de vocês, mas não é. Algumas pessoas, a bênção que Deus vai dar para eles é não permitindo que elas fiquem ricas. Concordo. Porque se ela tiver um trauma que ela não consegue romper, o dinheiro na mão dessa pessoa vai ser uma destruição para ela e para os que estão em redor. Então alguns Deus nem vai permitir. Então deixa eu pegar um gancho aqui do que você está falando. O que sempre me assustou muito é eu perder a minha essência. Então assim, de onde eu vim até onde eu cheguei do ponto de vista financeiro foi muito rápido. E depois foi a fama também, porque eu fiquei mais público, também foi muito rápido. E o dinheiro também te traz poder sobre muitas pessoas, né? São dezenas de milhares de pessoas que trabalham hoje diretamente nos meus negócios. E o impacto da fama, do dinheiro e do poder na mente de alguém pode destruir essa pessoa. Porque em algum momento ela pode se esquecer que ela vai morrer, ela pode se esquecer que ela não é Deus, ela pode se esquecer que ela é uma pessoa qualquer, como uma outra qualquer, que por acaso tem ali uma condição diferente, mas ela é um ser humano normal e que pode cair numa desgraça da noite para o dia. Quantos jogadores de futebol assinam um contrato, fica rico da noite para o dia, daqui a um mês, daqui a um ano, o cara perdeu tudo. Tá mais pobre do que antes. Tá mais pobre que antes. E o cara, ganhador da loteria. E o cara cai em desgraça. Ganhador na loteria, a maioria dos ganhadores da loteria, eles caem em desgraça, porque não estão preparados para aquilo. Sempre um desafio muito grande para mim foi trafegar por toda essa jornada e com uma consciência muito forte, cara, não vou perder a minha essência. Minha essência eu tenho que me lembrar quem eu sou, meus princípios, o que eu aprendi com os meus pais, o que esses princípios bíblicos são a base para que a gente não enlouqueça. Na verdade, você falou do Putin aí, ele deve ter... Esses caras enlouquecem, acham que podem tudo. Tem um botão de uma arma nuclear. Eu não tenho um botão de uma arma nuclear, mas você imagina alguém que, eu tenho um botão de uma arma nuclear. Na hora que eu quiser. Tem uma maioria no Congresso, tem uma maioria no Senado. Eu sou absoluto e tenho o botão da arma nuclear. Esse cara, ele não acha que pode tudo, ele tem certeza que ele pode tudo.
Mas isso é uma desgraça para a vida dessa pessoa e para outra. Então eu queria só contar uma experiência nessa minha jornada de preocupação com a minha perda de essência. Eu lembro que eu tinha um negócio enorme, para mim naquela época, era muito grande, e que vinha num momento muito difícil, num momento que eu tinha contraído até algumas dívidas, era um momento difícil, logo no meu início da minha jornada. Depois eu fechei um negócio muito grande, e esse cara pagou em dinheiro esse negócio. Imagina um negócio muito grande, o cara veio com a mala de dinheiro mesmo. Em cash, era dinheiro quente, mas ele guardava de outra forma, era um advogado muito famoso. E eu vi aquela quantidade de dinheiro que pagava as minhas dívidas todas, sobrava dinheiro pra caramba. E aquilo ali, obviamente, me encheu de alegria fechar aquele negócio. Mas olhar aquela quantidade de grana na minha frente me deixou assim um pouco preocupado. E eu lembro que, nunca contei isso, mas me lembrou agora você falando ali Eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu chamei um amigo meu, falei, cara, eu quero fazer uma oração aqui, agradecendo por esse negócio, mas eu quero fazer uma oração diferente. Eu quero pegar aquela grana e jogá-la no chão, eu quero pisar em cima desse dinheiro. Eu queria fazer um ritual de agradecimento, mas eu queria estar pisando em cima do dinheiro. Porque eu sabia o quê? Que se aquele dinheiro tivesse subido para minha cabeça... Ele que ia pisar em você. Ele ia pisar em mim. E pisa... Não, ele te esmaga. Ele acaba com você. Ele arranca a tua pele, enfia prego debaixo da tua unha. Ele não tem piedade. Não tem piedade. Então, foi pisando em cima do dinheiro, eu lembro isso bem. E a segunda coisa que eu me lembro, que eu tinha um diretor, que era um cara muito bem sucedido na minha empresa, estava ganhando dinheiro, estava prosperando. E uma vez eu fui no escritório dele, ficava numa outra cidade. Quando eu entrei no escritório dele, tinha um quadro diferente. Tinha um quadro diferente no escritório dele. Era um quadro grande assim, cheio de nota de $100. Então você imagina um quadro que devia ter uns $10 mil ali, entendeu? Virando um quadro. Virando um quadro. Se você for analisar, você tem arte, que vale muito mais do que $10 mil. Mas ele tinha uns $10 mil em notas coladas uma do lado da outra num quadro. E eu olhei para aquilo e não gostei. Eu falei, cara, eu não quero esse quadro aí não. O cara era diretor, mas eu era o dono da empresa, entendeu? Não quero esse quadro aí não, cara. Se você quiser fazer um tapete, beleza, eu topo. Um tapete, você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas aqui eles não querem esse quadro não. Se você quiser levar para tua casa, você leva. Mas se você quiser fazer um tapete, aqui na empresa pode ser um tapete. Na parede, no quadro, não quero que você fique. No fundo, é claro que isso é tudo uma simbologia, né? Qual é o problema do cara botar um quadro? Talvez eu até tenha quadro que vale mais do que $10 mil, entendeu? Pendurado na parede. Mas a simbologia, com certeza. Sabe? A simbologia, no fundo, é um cuidado que eu tenho com a simbologia, porque aquilo é um valor na minha vida. Eu não quero que o dinheiro tenha este valor na minha vida. E quanto mais eu pensei assim, mais eu ganhei. Mas eu quero que ele esteja sempre debaixo do meu pé. Muito bom. Eu só queria fazer essa colocação. Uma complementação bem rapidinha aqui, sem ser prolixo. É que você falou agora, eu não posso perder essa oportunidade de falar isso. Sabe qual foi um dos homens mais fracassados da Bíblia? Vocês que estão aprendendo a Bíblia agora? Eu, né? Ele já... Não, mas é mesmo para ele, vai surpreender. Você é apaixonado por um dos livros dele. Não disse que é Salomão, não. Não Salomão. Salomão, cara. Vou quebrar a perna de vocês. Putz, aí você ferrou. Sabe por quê? Olha que interessante. Salomão, além de alguns salmos que são atribuídos a ele, Salomão escreveu praticamente 3 livros. O de Cantares, o de Provérbios e o de Eclesiastes. E quando se estuda